Capítulo 3 de Gênesis, o texto que fala da queda. Diz assim a palavra do nosso Deus. Passo a ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a semente da mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Mas nós temos acompanhado
2 primeiros capítulos de Gênesis e agora chegamos no 3º capítulo. Nos primeiros 2 capítulos nós temos a formação do reino. Deus é rei. A Trindade reina. No primeiro capítulo nós temos então a formação do reino. No capítulo 1, perdão. No capítulo 2 nós temos a apresentação do mediador, que é o homem, o Adão, o mediador de uma aliança estabelecida com toda a humanidade, uma aliança que nós chamamos de aliança das obras. Adão deveria obedecer a Deus. Se ele obedecesse, ele permaneceria vivo. Adão precisava de salvação? Não tinha pecado. Ele precisava continuar vivo. E Deus estabelece também a sua aliança, ao dizer para Adão que ele poderia comer de todo o fruto, de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Quando nós vemos relato desses 2 primeiros capítulos, nós vemos por diversas vezes Deus dizendo que a criação era muito boa. O que aconteceu? O que aconteceu que a gente olha para a realidade e vê que a realidade não é tão boa, que é ruim, que o mal persiste nesse mundo? Deus não criou o mal. É lógico, vocês já conhecem o capítulo 3, vocês já sabem o que aconteceu. Mas é importante a gente gastar um tempinho com esse capítulo, porque ele nos explica por que o mundo é como o mundo é. Por que as coisas são desse jeito. E antes da gente prosseguir, eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês. Sabe como é que foi que aconteceu a queda? Do jeitinho que nós estamos lendo aqui no texto. A árvore é uma árvore, o fruto é um fruto, não tem nenhuma concepção metafórica aqui, não é uma metáfora, não é nada disso. Imagina o povo de Israel no deserto, lendo ou ouvindo essa história. Vocês acham que eles iam pensar que isso é uma metáfora de algo que não poderia ser feito? Vocês acham que eles pensariam isso? Como é que eles entenderiam esse texto? Do jeito que foi lido. Porque é essa a ideia que Deus quer passar. Porque foi isso que aconteceu. Havia uma árvore, havia um jardim, havia um fruto proibido. O homem comeu desse fruto, ele pecou contra Deus, e havia uma serpente que fala. Mas como é que pode? Isso não é possível. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que criou um universo. Você acha que é difícil ter uma serpente que fala? Mas ela não fala mais. Não fala mais porque Deus não quer que ela fale. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Não precisa ter vergonha dessa história. Porque às vezes é o que os opositores da fé querem nos fazer passar. Que isso, acredita numa cobra que fala? Aí você pode repelir e falar, você acredita que do nada surgiu uma célula e dessa célula foi se multiplicando e foi gerando os seres complexos que existem hoje? Meu filho, eu estou melhor que você. É mais fácil acreditar na serpente que fala do que acreditar que de uma sopa primordial tenha surgido vida. Sopa primordial, que é uma das teorias da vida, para que a vida tenha existido, uma das possíveis hipóteses, que inclusive já nem vale mais, porque já sabe que não dá para surgir. Se surgisse aminoácidos numa junção de misturas químicas, e aí cai um relâmpago ali e surgiria a vida, já sabe-se que as toxinas que seriam formadas ali matariam qualquer tipo de vida. Então, essa ideia da sopa primordial cai por terra. Pois bem, o texto, ele fala exatamente como aconteceu. Foi assim, exatamente assim, que aconteceu. Mas então, nos surge uma pergunta. Se Deus criou tudo bom, por que dor? Por que sofrimento? Por que relacionamentos quebrados? Por que tristeza? Por que a morte? Por que a separação? Por que não é tão fácil alcançarmos a Deus? Tudo isso porque o homem pecou. Porque o homem desejou aquilo que não era para ele. Porque apesar e a despeito de Deus ter oferecido tudo que nós encontramos ali no capítulo 1 e 2, o homem desobedeceu, ele quebrou
o mandamento, quebrou a aliança. Bom, nesse texto, que nós podemos dividir em 4 partes, nós encontramos alguns princípios extremamente importantes, alguns ensinos importantes. O primeiro deles nós temos do verso 1 ao verso 7. O pecado começa quando a criatura rejeita a palavra do Criador. Note o início desse capítulo. É lógico, você precisa lembrar que quando Moisés está escrevendo esse livro, no deserto, para o povo de Israel que está andando em direção à terra prometida, ele não divide o livro em capítulos. Ele não divide o livro em versículos. Essas divisões de capítulos e versículos que nós temos é uma divisão virtual, feita muito tempo depois, para tentar facilitar a nossa leitura. E às vezes ajuda, e às vezes não ajuda, às vezes atrapalha. Tá? Mas nesse caso aqui é um caso que ajuda. Veja como o texto começa. Mas a serpente. Note que não começa com Adão, o capítulo, a narrativa não começa com Adão, não começa com Eva, ele começa com a serpente. Mas a serpente, e aí o texto é uma nota aqui explicativa de Moisés, ela é o mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. É verdade que você não pode comer de nenhum fruto. Mas se não comer de nenhum fruto, o homem ia comer o quê? Só tinha isso para comer. É verdade que você não pode comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore. E aí a resposta de Eva, que deveria já logo ter acabado com a conversa aqui, ó. Falou, cobra não fala, você fique quieta. Cuida da sua vida. Mas a Eva ela continua. Verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Note, irmãos, que a serpente ela não começa negando imediatamente a existência de Deus, ela não vai fazer isso, não apresenta uma rebelião escancarada, normalmente é assim que as coisas funcionam. Você não chega logo metendo o pé na porta. Você vai indo devagarzinho. Ela não chega logo de cara, incitando uma rebelião. Ela não assusta a mulher. Normalmente é assim que as coisas funcionam. O mal ele não chega, na maioria das vezes, né? Normalmente, por isso que eu digo normalmente, porque às vezes vem. Ele não chega chutando o pé da porta, ou chutando a barraca, ou se apresentando com toda a sua maldade. Ele vem de maneira inocente. Parecia uma pergunta inocente. A serpente começa colocando dúvida na palavra de Deus. Dúvida no coração da mulher com relação à palavra de Deus. É assim que Deus disse? É verdade que Deus disse isso? Irmãos, isso é profundamente significativo. O primeiro ataque não é dirigido contra a bondade da criação, mas contra a confiabilidade do Criador. Não vai falar mal da criação, não vai incitar nenhuma rebelião inicialmente. O que é colocado em xeque é: será que Deus é bom? Será que Deus não omitiu o melhor de vocês? Será que Deus não tem algo melhor para oferecer que Ele não ofereceu? É verdade, você não pode comer nenhum fruto. Podemos comer dos frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, não podemos nem comer nem tocar. Porque se a gente fizer isso, nós vamos morrer. E aí vem a palavra da serpente. É certo que não morrereis. Irmãos, o pecado é sempre assim. Ele coloca em nosso coração uma desconfiança de que aquilo que Deus nos oferece não é o melhor. Ele vem apresentando para nós algo que supostamente é melhor do que aquilo que Deus nos deu. O pecado, ele mente para nós e nos engana dizendo: existe um prazer melhor que Deus não te ofereceu. Existe algo melhor que Deus pode dar. E Deus não quer dar isso para você. É sempre assim.
Se você fizer tal coisa, vai ser mais gostoso. Se você fizer isso, vai ser melhor. Se você fizer isso, você vai ter prazeres que Deus está querendo privar de você. Inclusive, irmãos, tem gente que pensa, e eu também já pensei isso, que Deus é o grande estraga-prazer do universo. A gente quer alguma coisa e Deus diz o que para nós? Não. E Deus diz não para nós porque Ele sabe que o dia que a gente comer, o dia que a gente provar disso, na hora que nós fizermos isso, nós estamos nos colocando numa condição terrível de pecado, nós vamos ofender a Deus, nós vamos nos machucar, nós vamos pecar. É certo que vocês não vão morrer. Deus não quer que você seja como Ele. Olha o que está em jogo aqui, irmãos. O conflito fundamental não é um conflito apenas de palavras. O que a serpente está propondo ali é uma questão de autoridade. Quem é que tem autoridade de definir o que é bem e o que é mal? O problema não é o conhecimento em si, é como conseguir esse conhecimento. Porque, eventualmente, o homem aprenderia o que é bem e o que é mal. Como que ele aprenderia? Obedecendo. Mas ele preferiu buscar o conhecimento fora de Deus. O desejo de autonomia, de ter a sua própria lei, de estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Quem é que tem autoridade? O Deus Criador? A palavra do Deus Criador? Ou a palavra da serpente que eu acabei de conhecer? Ou talvez já conhecesse, né? O texto não explica nada disso. Daquele que me fez, ou daquele que sugere algo diferente da palavra. E foi exatamente aqui, irmãos, que o pecado começou. O pecado não começou quando a Eva catou a fruta e comeu. O pecado começou quando a Eva duvidou da bondade de Deus. A Bíblia ensina, irmãos, que o pecado começa no nosso coração. É no nosso coração que começa, que é produzido todo o pecado. Ele é gerado em nosso coração, e a partir do momento que ele é gerado no nosso coração, é questão de tempo de ele externar em atitudes. Nós cobiçamos, o homem cobiça uma outra mulher, e aí ele começa o processo de tentar conquistar aquela mulher. E aí, a hora que ele consegue, o pecado é consumado. Mas o pecado não está na atitude externa, inicialmente. O pecado começa, não é que não esteja lá, tá? O pecado está lá. Mas ele não começou lá. Ele começou quando? Ele começou no coração dele. Os pecados são gerados no nosso coração. É por isso que a Bíblia nos ensina, de tudo que deves guardar, guarda o seu coração, porque deles procede, ou dele, né, do coração, procede as fontes da vida. O pecado começou no coração da Eva. Ela duvidou que Deus tinha oferecido melhor, e ela desejou ser igual a Deus. Cobiçou aquilo que não deveria ser cobiçado. E desejou alcançar felicidade, desejou alcançar contentamento, desejou alcançar aquilo que completa a vida, longe do Criador. E aí está o problema. O contentamento, irmãos, é alcançado em relação, no nosso relacionamento com o Criador. O pecado está quando nós buscamos esse tipo de coisa longe do Criador. E foi isso que a Eva está buscando. Ela está buscando uma outra fonte de felicidade, uma outra fonte de contentamento. Irmãos, a criatura continua buscando aquilo para que ela foi criada, mas ela tenta alcançar os seus objetivos por caminhos de autonomia e rebelião. O homem foi criado para se desenvolver, para ele aprender mais, e ele aprenderia mais da criação à medida que ele
estreitasse o seu relacionamento com Deus, que ele vivesse cumprindo os mandatos, o mandato cultural, o mandato espiritual, o mandato social. À medida que ele fosse cumprindo esses contatos, ele aprenderia mais. Está no germe, no cerne da criação. Ele foi criado para isso. O problema é que agora ele começa a buscar isso em outro, em algo externo, fora de Deus. E aí, note, irmãos, como o texto nos apresenta como as coisas começam a se inverter. A partir do momento que a serpente diz para Eva que ela não vai comer, olha só o que o texto diz. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E olha como a coisa já começa a mudar no coração da mulher. Sabe como é que a gente sabe disso, irmãos? Porque olha o que diz, verso 5, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E agora, olha o que é dito no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa. Mas veja só, até esse momento, quem é que diz que coisas são boas? Deus. Não foi quando ele criou o primeiro dia, ele não disse que era bom? O segundo dia era bom, a separação, a luz era boa, não era Deus que está o tempo todo dizendo que é bom? Olha como as coisas, olha como Deus, ele inspira Moisés a escrever e ele já vai nos dando noções do texto. Quando o texto diz aqui, ó, viu mulher que a árvore era boa para se comer, o texto já está mostrando, no coração da mulher a ordem criacional já começou a se inverter. E agora ela que está determinando o que é bom. Era bom comer aquele fruto? Deus tinha dito que não devia comer, então logo comer daquele fruto era mal. Mas agora, num coração já comprometido com o pecado, porque ela já passou a duvidar da bondade de Deus, ela já está desconfiando dos interesses de Deus, ela já está a visão já se deturpou e agora ela se acha condições de determinar aquilo que é bom. E vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha só o que nós encontramos aqui. João, lá na sua epístola, ele diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, o que é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo passa. Do mundo. E o mundo passa, eu já estou concluindo o texto já, né? E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, agradável para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para fazer dela semelhante a Deus, soberba da vida. Tomou o fruto, bom, o pecado já estava no coração dela, agora comer do fruto era só questão de tempo, e não durou nada, não durou nem um segundo. A mulher pega do fruto, come, e olha, e o texto diz, ela não procura Adão. E aí procurou Adão, deu a ele comeu, foi isso? Ela deu a Adão, a ideia é que Adão está do lado. Deu a Adão e ele também comeu. E abriram-se os olhos. Note a ironia do texto, irmãos. Porque aparentemente a promessa da serpente se cumpriu. Abriram-se os olhos. Mas ela não se tornou como Deus. Na verdade, tudo que vem adiante agora é tristeza. Veja, o que o texto causou? Causou tristeza no coração, causou medo, pavor. Olha só, verso 7. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus. Olha que coisa interessante, importante de se notar. Eles estavam nus, se a gente lê o capítulo 2, como é que termina o capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó, ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Agora, verso 7,
Perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Note como o pecado ele é devastador, irmãos. Até esse momento, a identidade do homem é formada a partir do Criador. Com a queda, com o pecado, pela primeira vez o homem sente vergonha de ser quem ele é. Ele sente vergonha da sua identidade. Ele se nota nu e ele sente vergonha. E ele vai fugir da presença de Deus. A segunda parte do texto, irmãos, que vai do 7 até o 19, mostra como o pecado corrompe a boa criação de Deus. Os resultados, irmãos, da desobediência, eles são vistos imediatamente. Os olhos se abrem. A promessa parece ter se cumprido. A serpente tinha uma boa dose de razão. Algo aconteceria. Mas não foi nada daquilo que eles esperavam. É assim conosco. Se você sair com ela, se você deitar-se com ela, você vai ter prazer. Se você sair com ele, deitar-se com ele, você vai ter prazer. Se você sair e participar da roda dos escarnecedores, vai ser legal. Se você se embriagar, você vai ver como que você vai ter alegria. Se você sair para uma aventurazinha à noite, você vai ver como isso vai te satisfazer. Mas nada satisfaz. E só aumenta o vazio. Só aumenta o vazio. As consequências do pecado, irmãos, são imediatas. Eles perceberam na hora. Estavam nus. Não demorou. O texto não diz, passado algum tempo, eles perceberam que estavam nus. Não. Abriu-se-lhe os olhos de ambos. Foi imediato. E perceberam que estavam nus. E aí eles tentam resolver o problema por conta própria. A tentativa do homem depois da queda sempre é tentar resolver o problema por conta própria. Nós queremos resolver os nossos problemas com a nossa própria força. Vocês conhecem um texto que talvez você já tenha repetido lá de Jeremias? Que fala, maldito é o homem que... Vocês conhecem esse texto. E aí você pensa, então não devo confiar no outro. Mas não é disso que o texto está falando. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo. A nudez, irmãos, que não era problema quando o homem era santo, agora passa a ser repleto de malícia. Agora é um problema. E ele sente vergonha. O pecado não afetou apenas o homem no sentido jurídico, irmãos. Agora ele é um condenado. Mas ele alterou no homem a própria percepção que o homem tem da existência. O homem tem vergonha de ser quem ele é. De ser a criatura de Deus. O pecado corrompe, irmãos, a criação. Vamos seguir aqui o nosso texto. Quando ouviram a voz de Deus que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Como se desse para esconder de Deus. Já aconteceu isso com você? Eu cresci no meio evangélico, irmãos. Eu nunca saí do caminho do Senhor. Graças a Deus por isso, que isso é graça. Mas eu lembro que algumas vezes eu fazia algumas coisas que eu achava que Deus estava bravo comigo. Aí eu ia dormir, aí até aquele momento eu tinha uma sensação de que Deus não vai me matar perto das outras pessoas, né? Não vai cair um fogo do céu e me consumir aqui. Mas eu tinha por volta de uns 8 anos, tá? Quando eu pensava essas coisas. E aí quando eu deitava na cama, e agora não tem mais ninguém perto para Deus me matar aqui, tá fácil. Aí eu fazia o quê? Jogava o cobertor em cima da minha cabeça, vou me esconder de Deus. Como se houvesse possibilidade de se esconder de Deus. É a forma ingênua de uma criança. É o que Adão faz. Ele se esconde da presença de Deus como se fosse possível esconder-se de Deus.
Verso 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde você está? Onde estás? E aí ele responde, olha que coisa, que cena ridícula do homem pecador, irmãos. Somos nós longe de Deus. Ele escondido ainda falando, escutei a sua... entregando a posição. Escutei a sua voz e tive medo. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Irmãos, a pergunta de Deus ali não é porque Deus não sabia onde o homem estava, não. Ao perguntar onde ele está, irmãos, Deus já está agindo graciosamente. Eu já mencionei há 2 pregações atrás que o primeiro ato de graça de Deus em relação ao homem é ter feito o quê? É ter voltado no jardim. Deus poderia simplesmente falar, pecou? Que morra, miserável. E ele seria totalmente bom, totalmente justo, totalmente correto, totalmente santo se ele tivesse feito isso. Ao voltar no jardim, irmãos, Deus dá os primeiros passos em busca do pecador, porque é assim que as coisas funcionam. O homem não vai até Deus, é Deus que vem até o pecador, até o homem. E ele vai até o jardim e chama, de onde você está, Adão? O próprio fato de Adão ter se escondido já revelava tudo, mas Deus já sabia. Deus é onisciente, Ele sabia de tudo. Ele sabia que Adão tinha pecado, Ele sabia que Adão estava escondido, Ele sabia de tudo. Mas Ele quer que Adão conte, Ele quer que Adão confesse. Irmãos, o efeito do pecado é imediato. Nós sentimos que estamos diante de Deus. É que, para aqueles que têm a mente cauterizada, aqueles que estão insensíveis, é isso que significa a cauterização da mente, tá? Estão insensíveis ao Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aqueles que o Senhor Deus endureceu o coração, eles não percebem que eles precisam voltar. Então o vazio vem e eles tentam preencher com mais noitadas, com mais orgias, com mais prazeres, com mais e mais e mais. De onde você tirou isso, pastor? De Romanos capítulo 1. Tendo Deus abandonado as suas paixões, os homens, eles deixaram o uso natural da mulher e se enveredaram em suas paixões, e aí o texto fala a respeito disso, o apóstolo Paulo fala. E o homem passa a fugir de Deus. O homem não quer nada mais com Deus. Efeito imediato do pecado. O pecado também, irmãos, ele rompe a harmonia original. O primeiro relacionamento afetado pelo pecado foi o relacionamento entre Deus e o homem. Quando ouviram a voz de Deus, irmãos, eu imagino que, pela narrativa de Gênesis capítulo 1, verso 2, que quando eles ouviam a voz de Deus no jardim, eles iam para onde Deus estava. Não é assim que a gente age quando é criança, quando nossos filhos agem? Quando o pai chega em casa, e é uma família normal, não é uma família disfuncional, mas quando é uma família normal, quando você chega em casa, o seu filho vai ao seu encontro. Mas quando ele foi mal na prova, quando ele pisou na bola, quando ele fez bagunça na escola e a professora mandou chamar o pai, e o pai já está sabendo, quando o pai chega em casa e o filho ouve o barulho do carro chegando na garagem, o que ele faz? Se esconde debaixo da cama. Se esconde. O primeiro relacionamento, irmãos, primeiro rompimento relacional, porque é consequência do pecado, foi o homem foge de Deus. O local onde antes era o local da harmonia, do relacionamento, agora se torna o local do medo, do pavor. O relacionamento de Deus com o homem não era um relacionamento de medo, era um relacionamento de amor. Mas a partir desse momento passa a ser marcado pelo medo. O homem tem medo de Deus. E esse medo é tão forte, irmãos, tão forte no homem, logo no primeiro, no nosso representante legal, no melhor de nós. Se Adão caiu, irmãos, você não pensa que você faria diferente. Você tinha feito o suco do fruto. Tinha feito sorvete do fruto.
Tinha feito farinha da semente. Você tinha feito tudo. Você ia pecar igualzinho. O melhor de nós caiu, e porque ele caiu, todos nós nos tornamos pecadores. Nós nascemos em pecado. Davi diz isso. Porque eu fui concebido em pecado, porque eu nasci em pecado, melhor dizendo, e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora tem medo, agora há pavor, o homem se esconde, o relacionamento está quebrado, o mandato espiritual está rompido. E essa marcação desse rompimento, desse medo, desse pavor é tão forte que em todas as religiões, que são substrato da verdadeira religião, que é a religião do Éden, todos os homens derivam do mesmo casal. Então esse pavor e esse medo é tão grande que em todas as religiões você tem uma ideia. A divindade está furiosa. O Deus está irado. Da onde derivam essas ideias? Derivam da verdadeira ideia. Que o homem pecou e agora a ira de Deus paira sobre ele. Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu sobre todos os filhos da impiedade, que detém a verdade pela injustiça. Em seguida, o rompimento ali com Deus já está escancarado, mas os relacionamentos continuam desvirtuados. Olha só. Quando ouvir a voz do jardim verso 8, né? Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconder-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus, verso 9, ao homem. E lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha só, o relacionamento com Deus está rompido, irmãos, e quando o mandato espiritual está interrompido, todos os outros mandatos se tornam desvirtuados. Todos os outros relacionamentos estão quebrados. E olha só, o que Adão diz? A mulher que me desse por esposa. Veja só, eu estava bem aqui, Senhor. Eu estava tranquilo no jardim, o Senhor me arrumou esse problema. Arrumou essa mulher, a mulher que tu me deste. A culpa é dela e sua, porque eu estava tranquilo, não pedi mulher nenhuma. Mas note, irmãos, não era assim que Adão pensava de Eva, há um capítulo atrás. Quando ele viu a Eva, ele falou, uau, essa é afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, por quanto do varão foi tomado. Mas agora, ela que era osso dos ossos, ou seja, ela é um comigo, mas agora falou, eu não tenho nada a ver com isso, foi ela. E aí Deus vira para a mulher e falou assim, o que foi que você fez, mulher? O que é isso que você fez? Ah, foi a serpente. Ninguém quer assumir a culpa. Você acha que é com você que começou esse negócio? A culpa é das estrelas, a culpa é dos signos, a culpa é do diabo, de todo menos sua. Começou lá no Éden, irmãos. Os relacionamentos estão quebrados. Ninguém quer assumir responsabilidade. Não queremos assumir responsabilidade por nada. Bom, mas seguindo, nós chegamos à terceira parte, do verso 14 ao verso 15, 2 versos. Nós vamos ver Deus julgando o pecado. Olha só o que Deus disse aqui, vou ler a partir do verso 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, o rei julga o pecado, mas ele já no julgamento, ele promete a vitória. Olha só, a partir do momento que o homem pecou, irmãos, entrou algo na criação, no cosmos, no projeto de Deus, entrou algo que não pertencia à criação. Entrou o pecado. E com o pecado, a morte.
a solidariedade do homem estava agora para com a serpente. Ele deixou de dar ouvido à voz de Deus e começou a ouvir a voz do diabo. Ele deu a voz ao enganador. Ele deu a voz ao usurpador, ao adversário, a Satanás, a serpente. Agora sua fidelidade está ligada, ele está escravo a essa. Ele se colocou em condição de escravo. E não haveria esperança nenhuma para nós, se Deus não fizesse o que ele acabou de fazer aqui. Olha o que ele diz, o que o texto diz. Porém, inimizade. Deus começa julgando, irmãos, na ordem que as coisas começaram. A serpente enganou a mulher, então ela vai ser a primeira a ser condenada. E aí, o julgamento recai sobre ela diretamente. Você vai ser humilhada. Diabo, você vai ser humilhado. Você vai rastejar. Sua situação vai ser de humilhação o tempo todo. Irmãos, o diabo, eu sei que vocês às vezes gostam dele, lê alguns livros que falam dele, eu sei que vocês não fazem isso, tá? Mas tem gente que gosta. Eu já mencionei, né? Eu lembro quando eu era de outra igreja, há muitos anos atrás, que na década de 90 saiu, a mesma autora escreveu 2 livros. Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno. E assim, não foi nada tirado da Bíblia, foi coisa que foi revelado, ela ouviu de algum lugar aí, essas histórias, tá? Agora você imagina, entre a divina revelação do céu e a divina revelação do inferno, qual que vendia mais? Todo mundo queria saber como é que é o inferno, não sei. Todo mundo quer saber como é que o inferno é. Só não quer ir para lá, né? Espero. O julgamento recai sobre a serpente. Você será humilhada, mas eu vou colocar uma inimizade. Haverá 2 descendências. A descendência da mulher, uma geração de pessoas que temem a Deus, e uma geração de oposição a Deus. Essas 2 descendências vão lutar o tempo todo, até que o descendente final da mulher esmague a cabeça da serpente, embora sem antes não sofrer o risco, ou melhor, sofrer o dano em seu calcanhar. E é por isso, irmãos, que ao longo da história bíblica, nós vemos essa oposição. Caim e Abel, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Todos eram filhos de mulher, tá? É que havia uma geração piedosa e uma geração ímpia. E os ímpios vão se rebelar o tempo todo. Caim contra Abel, Abraão contra todas as nações, em oposição. Jacó contra os seus inimigos, Israel contra os seus inimigos. A família de Davi, apesar de todas as dificuldades, contra todos os outros reinos. Até que viesse o descendente da mulher. Não há, a solidariedade foi rompida. De tal forma que a descendente, a geração piedosa, ela vai viver em constante oposição à geração daqueles que não temem a Deus. E depois vem, agora o castigo continua, mas Deus não castiga a mulher diretamente. Ele não diz que a mulher é maldita. Ele diz o quê? Na sua função, a sua função será prejudicada. Multiplicarei, verso 16, sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. E Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara, que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você queria ser Deus, Adão, mas você não passa de pó. Às vezes nós queremos isso. Nós queremos sentar no trono da nossa vida. Nós queremos governar, nós queremos administrar as nossas decisões. O que faremos? Mas nós não passamos de pó. E um dia, o homem, Adão, que lutaria, o que Deus está dizendo, Adão, você vai lutar a vida inteira contra a terra, para poder se sobreviver, para tirar dela comida, alimento. Mas é uma luta fadada ao fracasso, porque um dia
você vai tornar a ele. Você vai tornar o pó. Você vai morrer. Você que queria ser Deus, não passa de pó e vai retornar esse pó. A situação parece terrível. Que esperança nós temos? A esperança, irmãos, é que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Jesus é o descendente da mulher. Na cruz, irmãos, na sua morte, ele sofreu a ferida no seu calcanhar. E na sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo é um derrotado. E ele permanecerá derrotado para todo o sempre. Ele é derrotado agora. Na verdade, ele já foi esmagado, a cabeça dele já foi esmagada. O que nós vemos é quando você esmaga a cabeça de uma serpente, ela continua se debatendo. Ele continua se debatendo, tentando fazer alguma coisa. Mas ele já está julgado. Jesus disse isso. O príncipe desse mundo já está julgado. Já acabou. A luta já acabou. Na verdade, nós só estamos esperando a consumação. No meio do castigo, irmãos. Deus que não precisava ter feito nada por nós, para nos ajudar. Ele que é rico em misericórdia, que não é frustrado os seus planos não são frustrados pelo pecado, por nada que o homem ou o diabo possa fazer. Ele determinou o escape. Última parte desse texto, o que acontece em seguida? E deu, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. E deu o nome de Eva à sua mulher. Veja, irmãos, as promessas de ser frutífero, de multiplicar e encher a terra, de continuar tendo filhos, era uma promessa ligada à obediência. Quando o homem pecou, a continuação da humanidade está suspensa. Não tem mais vida. Paira sobre eles a morte. Eles morreram espiritualmente imediatamente. E imediatamente eles começaram a morrer fisicamente. Surgiu as primeiras rugas, talvez os primeiros cabelos brancos, começaram a surgir ali. O homem morreria devagarzinho, mas ele morreria. Mas quando Deus faz a promessa de que continuaria tendo filhos, então Adão muda o nome da Ishá para Eva. Ela não é apenas a mulher, ela é a fonte da onde virá a vida. A palavra Eva, o nome Eva, deriva de uma palavra hebraica que significa vida. Ava é vida. Da onde vem também o nome mãe. Deriva da Eva. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão, sem forçar muito o texto, irmãos. Nós vemos o seguinte, a tentativa humana de esconder o seu pecado, esconder a sua nudez, ela é insignificante. Cozeram folhas de figo e não conseguiram resolver o problema. Então Deus faz por eles aquilo que eles não podem fazer. Mata algum animal lá, ou dois, não sei, e dá a eles roupa, vestimenta. Cuidado, não tem algum carneiro ou cordeiro aparecendo aqui? Então, cuidado, você falar, é Jesus lá já. Nós não sabemos. A verdade é que Deus cobre a nudez, esconde o pecado e os expulsa do jardim. Não tem como eles continuarem ali. E olha, o expulsar do jardim, irmãos, de certo modo é juízo. Foram expulsos da presença de Deus. Eles estavam no Oriente e foram expulsos para mais para o Oriente ainda. Para fora do jardim. E lá eles teriam que trabalhar para sobreviver. Mas, em um certo sentido, irmãos, a graça aqui, mesmo na atribuição da justiça, olha só o verso 22, eis que o homem se tornou como um de nós, Deus está dizendo, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Se o homem tivesse comido do fruto, depois de ter pecado, a sua situação se perpetuaria e ele viveria eternamente em pecado. Foram expulsos do jardim para que não agravasse ainda mais a sua condição. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Irmãos, quando nós lemos a continuação da revelação, nós vamos ver que no tabernáculo e no templo, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, havia querubins estampados nela. Por quê? Porque representava o jardim. O homem não pode entrar na presença de Deus, a não ser que haja uma propiciação, haja sangue derramado, algo que permita o tornar propício diante de Deus. Quando você vai, irmãos, para o livro de Apocalipse, quando você lê o capítulo 4 de Apocalipse, quando João vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e ele vê todas aquelas coisas que impedem o homem de chegar até Deus, ele vê 4 seres viventes. Esses 4 são os querubins. O homem não pode chegar até Deus, e aí no capítulo 5, nós encontramos aquele que permite que o homem chegue até Deus, o Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, para abrir os selos, abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e agora o homem pode entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado, e no final do livro, irmãos, no final do livro de Apocalipse, da consumação, nós estamos vendo a origem, mas já na origem há a consumação, e no livro de Apocalipse apresenta, o jardim está fechado, o homem não pode chegar até Deus, mas quando a cidade santa é apresentada, todas as suas portas estão abertas. Nós podemos nos achegar até Deus. De fato, irmãos, nós pecamos. Nós, em Adão, ofendemos a santidade de Deus e depois de Adão nós continuamos aumentando, cada um a sua cota de pecados. E nós não podemos chegar até Deus por nós mesmos. Nossa situação era de perdidos. Mas Deus, irmãos, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pela graça somos salvos. E nós estamos caminhando, irmãos, para essa cidade, não feita por mãos humanas, cujo, o capítulo 11 de Hebreus diz isso de Abraão, que andou a vida inteira buscando uma cidade não feita por mãos humanas, cujo construtor é o próprio Deus, e nós, em nossa peregrinação de vida, estamos assim, andando em direção ao Canaã celestial. E as portas dela, irmãos, estão abertas, e nós viveremos com o nosso Deus para todo o sempre. Porque o descendente da mulher, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu, esmagou a cabeça da serpente, a dívida está paga, totalmente paga, e agora nós temos acesso ao Deus de toda a terra. Amém por isso. Fique de pé, vamos orar.